Boa noite, amigos. Esse tema é de suma importância e me foi pedido pelo meu grande amigo de larga data, Américo Horvath Júnior. Foi uma ideia que ele me trouxe de um tema sobre o qual eu já estava pensando há bastante tempo para falar. Porque nós nos concentramos em geral em sociedade muito nos jovens. Há concursos para jovens crianças quase, jovens adolescentes e etc. Há um foco muito grande nessa camada da população, que é a camada que está no momento produtiva e é aquela que vai engendrar os acontecimentos futuros. As construções futuras serão nossos futuros médicos, engenheiros, advogados, pedagogos, professores. Então, a concentração da sociedade, e isso no campo da antropologia, da sociologia, da história, da psicologia e muitas vezes até da literatura também, se volta para essa camada mais juvenil, que são os verdadeiros protagonistas daquilo que acontecerá no futuro. Mas frequentemente nos descuidamos, e nos descuidamos de uma forma, pensando bem, até injustificável. Nos descuidamos daquelas pessoas que atingiram uma idade provecta, que estão na terceira idade. E a terceira idade eu não utilizo aqui no sentido jurídico. Eu não utilizo no sentido legal, embora minha graduação tenha sido em direito. Eu utilizo no sentido da individualidade de cada um, porque cada um se sente mais ou menos velho conforme a idade que tenha e a vida que tenha levado, o organismo, as relações humanas, etc. Há pessoas que com 60 anos se sentem profundamente velhas. Outros com 75 dão assim um verdadeiro exemplo de longevidade e de resistência física e mental também. Há autores, há intelectuais que produzem, criam e etc. Em épocas nonagenárias. Então, a questão de terceira idade eu deixo propositalmente em aberto em termos de faixa etária, mas podemos dizer, esse vídeo se refere aos idosos. A esperança para os idosos fazer o quê? Se as forças físicas não são as mesmas dos 40 anos, dos 50 anos. Isso pode ocasionar realmente depressões, perdas individuais do verdadeiro sentido da vida. As pessoas se veem muitas vezes inúteis, quando na verdade isso não existe, mas elas se sentem porque os filhos frequentemente já estão na faculdade, já estão casados, ou já saíram de casa, ou já mudaram de país para fazer algum curso e etc. E ficam muitas vezes sozinhos, com poucas visitas dos filhos, e sentem-se naturalmente, como é de se prever, deprimidos, tristes. Aí é que vem a grande questão. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito disso? Ela pode fazer com que os filhos frequentem mais a casa dos pais? Ela pode fazer com que haja uma valorização dos filhos maior e etc. Não é, na verdade, esse o objetivo da doutrina espírita. Ela não quer convencer alguém a ser diferente do que é. Ela não quer dizer ao filho que ele tem obrigação de visitar o pai, porque senão ele é um facínora, senão ele é um velhaco, ou qualquer termo bem antigo, já que estamos falando de uma questão que envolve idade. O objetivo da doutrina espírita é muito mais profundo. E quem chegou até aqui no vídeo, eu peço, continue. Não irá se arrepender. Porque as informações que eu trarei aqui, muitas delas deduzidas de leituras minhas, mas muitas delas inspiradas no conjunto
no macro conjunto das informações espíritas que nós recebemos, informações que não são da Terra, embora muita gente desconheça que Kardec não foi, na verdade, o inventor do espiritismo, ele apenas recebeu informações que vieram de planos superiores. E ele, como pedagogo, reuniu essas informações de maneira didática. Mas se eu pergunto a um amigo e o amigo me responde, e eu gero um livro, o livro é dele, a resposta é dele, não é minha que perguntei. Então, se Kardec perguntou aos espíritos e os espíritos responderam coisas muito além do tempo em que foram publicadas, o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857, mas já se falava na emancipação e na igualdade da mulher, já se falava na condenação a qualquer tipo de escravidão ou servidão, já se falava de uma série de questões que eram novas naquela época, não é? Então, aquilo que eu trago sobre a doutrina espírita é profundamente revelador em relação à idade adulta. E isso é fundamental para que as pessoas que têm mais idade, 60, 70, 80, tanto faz, elas percebam um fenômeno que a doutrina espírita explica com muita propriedade, que é exatamente as fases da vida, o fenômeno é as fases da vida, ou são as fases da vida, em que atravessamos diversas constituições físico-neurológicas, psíquicas e biológicas. Quando somos crianças, não temos condições de nos manifestar plenamente, porque não temos órgãos desenvolvidos. Caixa craniana, matéria encefálica, não temos condições, mal podemos nos mover direito. Chega a adolescência, os hormônios em efusividade completa nos dão uma percepção diferenciada da realidade. Tendemos muito, algumas pessoas, claro, as inclinações mais sexuais, as inclinações mais materiais, são os hormônios que estão reclamando. A partir dos 20 e poucos anos, esses hormônios vão se modificando ligeiramente e a lucidez vai se apoderando. Mas só a partir dos 18 para os 20 anos o espírito recobra sua posição natural. E ele é o que é. E se expressa como se expressa. A partir de uma certa época vai declinando paulatinamente seu reservatório físico orgânico, suas forças. Aos poucos, ele vai declinando como é normal, porque o nosso corpo foi projetado para que ele tenha o início, um apogeu e um declínio físico. Chega-se um ponto em que a pessoa, ao não se exercitar, ao não se mover, fica tão fraca, tão impossibilitada, que ocorre a falência múltipla dos órgãos. Os órgãos param de funcionar porque não há mais movimento, não há mais energia, não há mais força, não há mais massa muscular. É claro que não é tão simples assim. E eu não sou médico para dizer aqui o que é e o que não é a falência múltipla dos órgãos perante a medicina. Ok? Mas o principal é perceber que existe uma programação na humanidade inteira em que as pessoas vão nascer, vão crescer, vão envelhecer e vai chegar uma hora que vão morrer. Naturalmente, muitos morrem antes, existem questões que envolvem encarnações anteriores, desencarnam com 15 anos de idade, 20 anos. Não é a isso que eu estou me referindo. Eu me refiro a um ciclo que seria considerado natural. Ser idoso é natural por um processo biológico. E nada do que se inventou até hoje, por melhor que favoreça as condições de vida, nada foi capaz de deter o curso do tempo e nada foi capaz de impedir que uma pessoa idosa torne-se idosa. Por melhor que ela procure se produzir, por mais condições financeiras que lhe deem recursos de medicina de vários níveis, ortomolecular e etc, etc. Mas não adianta.
A idade vai chegar e com a idade determinadas enfermidades vão acontecer. Ah, mas existem exceções, Oscar Niemeyer? Ok, existem exceções, mas a idade é parte integrante da natureza. Vamos começar por esse pressuposto. Perdoe-me por demorar tanto até chegar a esse pressuposto, mas ele é a base, é parte da natureza. E se é parte da natureza, Deus não nos colocou aqui inutilmente. A providência divina, a criação divina, a criação cósmica universal, se preferirem, em vez de Deus, não é? Não nos colocou aqui em vão, não nos colocou aqui para aproveitar a encarnação ao máximo e de repente a encarnação se torna inútil. Ademais, percebi em centenas de pessoas observando que quando a encarnação se torna inútil, quando a pessoa já não aprende mais, já não tolera mais, já não evolui mais, já não se modifica mais e empurra aquela encarnação com a barriga, acontece um momento inesperado em que há o desencarne. Enquanto a pessoa está conseguindo aproveitar aquela encarnação, enquanto aquilo está servindo de algum modo para a evolução e o acréscimo espiritual, a pessoa permanece. Há exceções? Claro que há exceções. São exceções determinadas muitas vezes por encarnações anteriores que determinam, não, você vai até aqui, aconteça o que acontecer. Depois daqui não vai mais. Então, chegando finalmente, após esse preâmbulo, após esse introito, chegando à questão da idade madura, vale começar com uma história contada por Divaldo Franco, que realmente ilustra de maneira maravilhosa aquilo que eu gostaria de transmitir a todos os filhos de pessoas idosas, a todas as pessoas idosas, a todos os netos de pessoas idosas que podem colaborar nesse sentido. Divaldo Franco, certa vez, fazendo uma de suas mais de 14 mil palestras realizadas ao longo dos 5 continentes, ele se deparou com uma cena curiosa. Uma senhora que devia ter aproximadamente 80 e poucos anos, visivelmente. E ela chegou muito contente para o Divaldo e disse: Divaldo, estou muito feliz. Ele disse: por quê? Me formei em sociologia, estou extremamente contente, agora eu sou socióloga. Divaldo Franco olhou aquela senhora com uma idade bastante avançada e com a delicadeza e com polimento que lhe são próprios, indagou a senhora: por acaso a senhora pretende exercer a sociologia? Ela disse: mas claro, Divaldo, eu me formei em socióloga para exercer a sociologia. Certamente não foi para ter um diploma apenas na minha mão, sem finalidade. E Divaldo Franco olhou e disse: mas se por um acaso do destino, vamos supor assim, algo assim improvável, logicamente não vai acontecer, mas suponha, por algo do destino, se a senhora vem de repente a desencarnar num tempo não tão longo, devido à sua idade, evidentemente a senhora não tem mais 30 anos, não é? As palavras deles não foram essas, mas eu, relembrando, reconto a minha moda. E quando a senhora ouviu isso, ela disse: claro, Divaldo, eu conto com isso todos os dias. Eu sei que o meu tempo já está prorrogado, sabe-se lá quantas vezes. Eu conto com uma desencarnação simultânea, ou, perdão, súbita. Eu conto com esse fato. E Divaldo Franco disse: então, por que a senhora fez uma faculdade de sociologia? Para que ele poderá servir? Ela deu a resposta magistral que deixou Divaldo impressionado, ao ponto dele ter narrado essa história em várias palestras. A senhora olhou para o Divaldo e disse: mas Divaldo, a vida não termina, só a encarnação.
Quando eu vier na próxima encarnação, eu venho socióloga. Divaldo caiu em si e se deu conta de que existe uma linha de continuidade. Ela é interrompida pela encarnação, mas entre uma encarnação que termina e a outra que vai iniciar 20, 30, 40, 50, 5 anos depois, cada espírito tem a sua trajetória. Nesse período há um aprendizado, mas é um aprendizado teórico. Não há um aprendizado prático. O aprendizado prático é feito na matéria. É preciso vir aqui, colocar a mão na massa, como se costuma dizer, para a evolução. Então, esse período é um período em que o espírito evolui e aproveita os ensinamentos que adquiriu na encarnação que terminou de cessar. Aí, naturalmente, a pessoa, quando reencarna, volta com uma propensão tão grande, uma paixão pela sociologia, no caso do exemplo citado, que aprende com tanta facilidade, se transforma numa criança prodígio. Né? Não existem crianças sociólogas prodígio porque precisam fazer uma faculdade, mas em outras áreas, assim como essa, a pessoa chega na faculdade, aprende tudo com facilidade exorbitante, se transforma num grande sociólogo e sente, ou socióloga, e sente que já fez isso em encarnação anterior. Não é? Aí vem o grande raciocínio. Os idosos, que hoje estão em maior número do que antigamente, devido à evolução da tecnologia, aos aprimoramentos da medicina, né, ao próprio desenvolvimento da qualidade humana, é claro que a expectativa de vida aumentou. Então, mais tempo as pessoas permanecem numa idade mais avançada e muitas vezes se sentem inúteis, desesperançosas. Não é? Meus netos não me visitam, meus filhos não me visitam, me colocaram aqui em um retiro, que antigamente tinha o péssimo nome de asilo, mas que na verdade é uma casa de repouso, onde a pessoa deve ser bem tratada, deve ser cuidada, deve ter o amparo, né, de profissionais competentes, como enfermeiros e médicos. Naturalmente, para quem tem condições, para quem não tem, as realidades são outras. Não é? Eu estou citando exemplos simbólicos para ilustrar que o idoso ele chega num ponto, muitas vezes, de desesperança, de inutilidade. E muitos falecem por se sentirem inúteis. Muitos falecem por se sentirem inservíveis. Não sirvo mais para nada, já eduquei todos os meus filhos, ajudei a educar os netos, já fiz tudo. Agora eles vêm aqui almoçar comigo no domingo, passam 2 horas aqui, batem o ponto e vão embora. E eu fico na solidão de quem não serve mais para nada, entre aspas. É aí que vem a doutrina espírita, e é aí que faz com que o estudioso, tecnicamente falando e racionalmente falando, se apaixone realmente pela matéria do seu estudo. Porque a resposta que a doutrina espírita dá é tão fantástica, é tão clara, é tão irrefutável, é tão cientificamente e tecnicamente bem elaborada, é tão fundamentada hermeneuticamente, tem um suporte teórico metodológico tão claro, que realmente representa uma iluminação, um verdadeiro milagre. E onde está esse milagre? Se a encarnação termina, mas a vida continua, o progresso ele é constante. Nós progredimos até o último dia de nossa vida, nesta encarnação, exceto quando a pessoa contrai doenças incapacitantes, onde não pode se mover e etc. Mas mesmo assim, ainda há possibilidade de ler alguma coisa ou de ouvir alguma coisa. Quando se reduz ao máximo, não consegue nada, mesmo em coma, a pessoa ainda pode ouvir. Muitos comas foram... muitas pessoas que estiveram em coma foram portadoras de relatos de que ouviam tudo, percebiam tudo e etc. Então,
até um determinado ponto, ainda há percepção. Enquanto há percepção, de uma forma ou de outra, de olhos fechados, em coma, silêncio ou não, se movendo ou não, né? Stephen Hawking, que mal mexe em alguma coisa. Enquanto há possibilidade de consciência, há possibilidade de evolução. O que acontece é que, como hábito social enraizado durante séculos pelas doutrinas religiosas tradicionais, ele prega que a morte é um aniquilamento e um sono profundo que será despertado no final dos tempos, e utiliza de metáforas, de simbologias para significar coisas que na verdade não são ao pé da letra conforme aparecem, e já falei disso em outros vídeos, não vou repetir aqui. As pessoas pensam que a morte é o final de tudo e que elas vão adormecer como uma gota no oceano e dispersar-se no vazio. Mas não! A evolução prossegue. E pesquisas científicas, inúmeras pesquisas, não vou citar uma quantidade exorbitante aqui na descrição do vídeo, mas qualquer pessoa que pegue o Google vai pesquisar, vai perceber nas pesquisas que não há essa morte de neurônios conforme se falava décadas atrás, ou há décadas. O que há é a substituição e a renovação desses hormônios. A pessoa continua, na realidade, de acordo com a maneira como ela desenvolve seus neurônios. Se eu tenho 70 anos, mas eu continuo lendo e continuo apaixonado pelas coisas que me movem, que fazem minha cabeça funcionar, se eu deixo minha mente em funcionamento, se eu procuro aprender, ler, descobrir coisas novas, visitar, se me for possível fisicamente, exposições, teatros, cinemas, situações que movam minha mente a pensar, se eu boto minha mente em funcionamento, essa mente ela não atrofia e eu continuo aprendendo e continuo descobrindo maneiras de regenerar a minha mente. E como mente sã é corpo são, evidentemente eu descubro, pensando e com a minha mente em atividade, ferramentas para curar determinadas doenças minhas. Aí vou utilizar da fitoterapia, vou utilizar da homeopatia para os que creem, vou procurar ter uma vida mais saudável, vou procurar tomar sol para adquirir vitamina D dentro da medida do necessário e vou adotar medidas, etc., que vão favorecer a minha saúde. Ao favorecer a minha saúde, terei uma qualidade de vida melhor. Uma coisa muito importante para os idosos, já modernamente comprovada, não são exercícios de repetição, corrida, pedalada, nadar. São exercícios de resistência. Resistência ao movimento. Resistência significaria musculação, mas não vamos usar esse termo para os idosos. Vamos usar exercícios de resistência. Se ele levanta 1 quilo ou 2 de arroz numa mão, ele está fazendo uma resistência, ele está impondo uma resistência ao movimento. E isso pode acontecer no agachamento, um agachamento devagar, monitorado, uma vez, 2 vezes ao dia, depois 3 vezes ao dia, para adquirir massa muscular e ter qualidade de vida, para poder ter força muscular, porque senão não se move mais, atrofiam os órgãos, não digo os órgãos, mas atrofiam os músculos, atrofiam os tendões, aí abre espaço para a osteoporose. Lembrando que os exercícios de resistência na musculação, eles são verdadeiros combatentes da osteoporose, porque eles mexem com a musculatura e mexem com a ossatura de maneira a regenerar tanto aquele tecido que foi submetido a uma resistência, como os ossos também. Essas informações que eu cito sem fonte podem ser encontradas na internet aos milhares. Eu poderia citar aqui uma quantidade, mas basta pesquisar para ver se eu estou falando algo
correto ou não. Pesquisei bastante isso antes de falar, não é? Então, a verdade é que o idoso não está no final. Essa é a verdade deste vídeo. Ele não está no final. Ele pode estar encerrando uma encarnação, mas ele tem um caminho a percorrer pela frente. Ele tem a revisão do que ele fez no plano espiritual. Ele tem a nova preparação para uma evolução de acordo ao que ele fez. Uma evolução mais propícia, mais tranquila para o desenvolvimento de seus dons, desde que ele tenha agido bem na encarnação, se ele teve um saldo positivo de boas atitudes, de crescimento, de evolução, de perdão, de caridade, de humildade e da série de virtudes que o Cristo enumerou, que deveriam ser exercidas como virtude, em vez de idolatrar cegamente a figura do Cristo como figura mítica. Importante é a caridade que ele pregou. Eu sou capaz de imaginar o próprio Cristo dizendo: não creia em mim, mas creia na caridade que eu preguei. Faça a caridade, já é suficiente. Sabe? Cristo não teria vaidade de querer que crescem nele, em vez de crer na caridade que ele pregou. E quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, não é pela pessoa, é pelo conjunto de doutrinas que ele trouxe, que ele sedimentou, identificadas à pessoa dele. Não é? Mas isso às vezes é difícil de explicar para certas pessoas. A grande questão é que a encarnação não está terminando na idade provecta. Se o senhor tem 80 anos, tem 85, se a senhora tem 75, tem 67, tem 68, etc., a senhora não está no final de nada. A senhora está prosseguindo a sua evolução. E esse prosseguimento, para algumas pessoas é doloroso, porque o final da vida terrestre, ela é permeada às vezes de dificuldades financeiras, de complicações de acomodação, de pessoas que não as querem por perto. Isso é um fato. Mas algumas pessoas conseguiram granjear um pouco de tranquilidade, um pouco de conforto para poder fazer algumas coisas na vida. Comece a fazer algo novo. Aprenda pintura. Volte a escrever. Atreva-se a algumas coisas que não lhe desgastem, mas que permaneçam no caminho evolutivo. Aprenda sempre. Não se canse, mas não deixe sua mente atrofiada. Não deixe suas mãos, seus braços, suas pernas atrofiadas. Na medida do possível, entenda que este é apenas um degrau para o próximo que irá vir. E as esperanças, então, elas se renovam totalmente. A doutrina espírita diz: você terminou sociologia, vai desencarnar daqui a um mês, mas volta socióloga na próxima encarnação. Volta com tanta aptidão que a sociologia brota como uma torrente. A pessoa reaprende aquilo que, na verdade, ela relembra. Não é? E daí nós vemos tantos talentos. Por isso, o final de uma encarnação deve ser visto por quem conhece a doutrina espírita e quem se dedica seriamente a estudá-la sem fanatismo, porque o fato de eu ter lido um número razoável, digamos, de obras espíritas e ser um estudioso dessa área, não faz com que eu me sinta melhor, nem faz com que eu me sinta vaidoso, nem faz com que eu seja dono da verdade. Eu apenas observei determinadas coisas que eu preciso passar. Eu preciso trazer para o idoso a claridade solar, ampla, perfumada, da esperança. Porque a encarnação não vai acabar ali. Ela só vai mudar de estágio. Isso já foi comprovado por tantos estudiosos não espíritas, mas tantos. Ian Stevenson e uma série de outros que não vem ao caso agora fazer uma enumeração acadêmica. Depois do meu doutorado, eu não necessito de chegar com enumerações acadêmicas
numerosas. Eu pesquisei, eu estudei, eu não estou falando a esmo, não estou falando à toa. Então, fundamental que se tenha em mente é que o idoso tem toda a esperança do mundo. Ele está prestes a terminar uma encarnação, ele está prestes a iniciar a preparação para uma outra em melhores condições, desenvolvendo outros pendores. Isso deve ser para ele um motivo de alegria. Ele é extremamente povoado, o idoso ou a idosa, claro, ele é extremamente povoado de experiências, ele é extremamente povoado de conteúdo. O idoso é uma fonte de sabedoria. E é aí que esse vídeo, que trata diretamente dos idosos, trata também dos filhos e dos netos que eu mencionei antes. Por que eu mencionei os filhos e os netos antes? Porque são eles que precisam compreender que, embora às vezes os avós e os avós já engloba tudo, às vezes eles pareçam um pouco ranzinzas, às vezes as pessoas de idade, que não são familiares nossos, nos pareçam um pouco carrancudos ou um pouco fechados, mas é nosso dever, é nossa missão como netos, como filhos e como amigos de pessoas de mais idade, buscar nelas a fonte de sabedoria que elas acumularam ao longo de toda uma encarnação, experiências que viveram, decepções que viveram repetidas e repetidas vezes, alegrias que perceberam duradouras, alegrias que perceberam pusilânimes, frágeis. Eles têm uma sabedoria impressionante para nos transmitir e para evitar que cometamos erros crassos. Eles têm isso para nos dar. Então cabe a nós procurá-los para aurir esse conhecimento deles. Ah, mas eles falam devagar. Não tem problema. Eles cometem erros e repetem as mesmas histórias várias vezes. Não tem problema. O aprendizado é muito grande. Eles viveram várias vezes o que nós vivemos. E ao mesmo tempo que nos enriquece, ao mesmo tempo que nos evita tropeções, às vezes fatais, lhes traz esperança de que eles não estão no final da vida, estão no final só da encarnação. Vida é vida, encarnação é encarnação. Vida é uma só, encarnação são múltiplas. A vida prossegue. É difícil para as pessoas entenderem que nós encarnamos em corpos diferentes, com personalidades em nomes e situações diferentes, e quase não nos reconheceríamos. Kardec diz que é possível reconhecer pelo olhar. O olhar é aquele mesmo olhar nas encarnações, porque os olhos são as janelas da alma, digamos. Mas nós não nos reconheceríamos em encarnação anterior. Aquele sou eu, se víssemos um filme, não é? De nossa encarnação anterior, né, sendo protagonizada, nós não nos reconheceríamos, mas nós vamos evoluindo e com os idosos aprendemos e ajudamos a que eles tenham esperança, e com essa esperança eles vão construindo, continuam construindo. A vida não acabou e não vai acabar. Há tempo ainda de se construir muita coisa. Aos 89 anos, Divaldo Franco, o maior expositor espírita e palestrante espírita de todos os tempos, em todas as épocas, né? Baiano, brasileiro, que já fez mais de 14 mil palestras em todos os 5 continentes e que mantém a Mansão do Caminho, que são mais de 60 construções, se não me engano, todas elas de caridade, destinadas à educação infantil, educação juvenil, até parto natural, distribuição de sopas, uma caridade assim descomunal, uma coisa de proporções quase governamentais, ocupa um espaço gigantesco. E ele, aos 89 anos, tem a memória lúcida e continua viajando,
teve pneumonia há algum tempo atrás, se curou da pneumonia e continua palestrando com uma memória brilhante, lembrando das orações que memorizou há 20, 30, 40, 60 anos passados. E mostra que a mente em funcionamento é enriquecedora. Aprender, ouvir, descobrir. Uma pessoa que de repente sempre gostou de um estilo musical e diz assim, puxa, nunca ouvi uma sinfonia de Sibelius, tenho 70 anos, por que não vou parar para ouvir? Ou vice-versa, nunca ouvi um bom chorinho, por exemplo, de Jacó do Bandolim, por que não vou parar para ouvir? Jacó do Bandolim era fantástico. Ele tocava com uma clareza brilhante, parecia um cristal. Tudo tem valor. O que nós não podemos fazer é estagnar a mente, petrificar a mente e entrar em pessimismo, porque nós escolhemos o nosso otimismo. E esse otimismo impede que espíritos de degrau inferior se aproximem de nós para nos insuflar sentimentos não tão proveitosos. E é isso que faz com que a idade mais provecta possa ser enriquecedora até o último dia. Algumas pessoas dizem, até o último dia quero trabalhar. E eu cito o caso para finalizar esse vídeo, porque me parece que ficou claro que se a vida não termina só a encarnação, nós prosseguimos. Voltamos sociólogos na encarnação anterior, como no exemplo que Divaldo Franco relatou. Eu termino com o exemplo do maior violonista clássico de todos os tempos, ou pelo menos o mais importante violonista clássico, que foi André Segovia, Marquês de Solobrenha, que nasceu em 1893 e faleceu em 1987, aos 94 anos, salvo se eu me enganei em alguma data. O último recital dele foi aos 94 anos, tocando violão, coisas difíceis, e quando ele parou disse, não tocarei mais. Esse é o meu último recital, porque meu violão está cansado. Poucos meses depois ele faleceu e teve uma vida intensa. André Segovia viajou o mundo inteiro, tocou em centenas, quiçá milhares, posso até falar milhares, de concertos ao longo de todos os continentes, América do Sul, Europa, Estados Unidos, etc. Se apresentou no Carnegie Hall não sei quantas vezes e foi um verdadeiro ícone. Grandes compositores como Villa-Lobos, por exemplo, e tantos outros, escreveram obras exclusivamente para ele. E ele operou diligentemente até 94 anos. Assisti a um documentário em que ele tinha 75, já estava idoso, mas o violão transparente, porque ele apaixonava ainda. E ele fala, não é? The guitar is like a small orchestra. Né? Aí mostra the brass, aí mostra os metais. O violão é como uma pequena orquestra. Aí toca e mostra um som que se parecem com os metais, trompetes, trombones, tubas e etc. Aí mostra um som que se parece com violoncelo, né? Parecido com a entrada do prelúdio número 1 de Villa-Lobos, que tem aquele som grave, profundo e penetrante do violoncelo. E ele mostra paixão aos 75 anos. Nunca idosos, pessoas com mais idade, nunca percam a paixão, porque a vida não vai se acabar. A paixão permanece até o final. Conheço casos de pessoas produzindo até 100 anos, porque a paixão permanece e a esperança permanece. E isso renova a vida. Não se iludam com esses momentozinhos, digamos assim, que nós vivemos aqui, em que nós colecionamos ora títulos, ora nomes, ora posições, ora pequenas alegrias, ora viagens que nos cansamos muito mais do que aproveitamos.
às vezes não, às vezes aproveitamos mais, mas não se prendam tanto na materialidade crua das coisas, não é? Os mais modernos estudos de física quântica, os mais modernos estudos espíritas e de outras áreas da ciência já comprovaram que muitas coisas são controvertidas. Ninguém provou a existência de Deus, mas ninguém provou a inexistência. Ninguém provou a existência dos espíritos pela ciência oficial e acadêmica, mas também ninguém provou a inexistência dos espíritos. Então, é uma questão de... Eu posso estar certo ao falar em espíritos, posso estar errado. Se eu errei, não posso saber, não saberei, não terei noção. Mas se eu acertei, você que não crê, saiba que lhe espera uma outra sequência. Lembrando sempre aquilo que repeti em vários vídeos. Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O espírito é algo que está aqui, não se perdeu, Deus criou, mas não se transforma, ou se transforma, melhor dizendo. Porém, se transforma em outras esferas, mas ele prossegue, não há o aniquilamento. Alguém conhece uma religião que afirme que na morte do corpo há o aniquilamento total do espírito? O desaparecimento total? Eu não conheço nenhuma. Todas elas ou falam em nirvana, ou falam em céu, inferno, purgatório, ou falam em vários céus, em várias camadas, etc. Mas todos eles falam que existe alguma coisa. Nós não desaparecemos como se desintegra, de repente, um átomo, deixa de existir na face do universo. Não é isso que ocorre. Então, esperança é a continuidade da construção. E o mais importante, para quem tem mais idade, essa esperança que você ou que o senhor e a senhora vão levar aos netos e aos filhos e aos bisnetos, vai lhes dar ânimo na jornada. É missão dos senhores e das senhoras também. Vai lhes dar ânimo. Ânimo a eles e eles ânimo aos senhores e senhoras. E é esse o objetivo. Essa é a luz que a doutrina espírita traz. Ela elucida, ela ilumina, ela abrilhanta, ela emoldura com quadros de beleza, como se fossem telas de Monet sobre a qual incidissem fachos de luz que lhe dão aquele brilho, aquela luminosidade inspiradora. Tudo isso é possível na idade mais e mais e mais provecta, até o final, até o último dia. Se não me engano, foi Beethoven que disse, não me recordo o compositor agora, é uma falha minha, mas um dos compositores disse, no último dia de sua encarnação, pouco tempo antes de morrer, poucos instantes, disse assim: hoje está um belo dia, quero compor. E a composição, que talvez foi iniciada, prosseguiu em outro plano. Até o último instante, não é que haja esperança, até o último instante há produção, até o último instante há vida material. E essa vida se transmuta. E quando nós chegamos no patamar superior a este, quando nós saímos daqui, não temos mais títulos, não temos mais nada nobiliárquico, não temos mais nomes, não temos mais galardões, não temos mais nada, temos só o bem que construímos, a intelectualidade que desenvolvemos, temos só os atributos que fazem parte de todo um conjunto moral, intelectual e moral, que eu chamo de moral para diferenciar de tudo que é físico. O corpo fica, a roupa fica, o apartamento fica, o carro fica, tudo fica. Fica para os herdeiros. O que vai é tudo que foi construído aqui e aqui, metaforicamente. E continua sempre. E vai continuando. E vai continuando.
Por isso, o final de uma encarnação é um momento de esperança. Deve ser um momento de júbilo para aquele que passa pelo processo, porque é um degrau evolutivo que ele caminha além. Não choradeira e saudade dos familiares. É claro que convivemos a vida inteira, teremos saudade, mas principalmente consciência de que o degrau mudou. Agora é uma nova fase. Respeitemos os que ficaram. Não sobrecarreguemos com lamúrias e com choradeiras excessivas. Nós desencarnamos, mudamos de etapa. É hora de uma nova etapa. É hora de uma nova vida, de certa maneira. E é hora de renovar as esperanças, arregaçar as mangas e perguntar: qual é a minha próxima atividade? Onde eu posso ser útil? Quanto eu posso caminhar ainda? Ajudem-me. Estou aqui. Isso é o que acontece depois do desencarne, para aqueles que pelo menos procuram fazer o melhor que podem aqui, não é? Para aqueles que agem mal e são ainda inferiores espiritualmente, é outra questão. As consequências irão vir, e isso é tema de outros vídeos meus. Mas basicamente, a idade mais provecta é a idade do apogeu da esperança. É isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês